Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nossa convidada é uma mulher forte, empoderada, delegada da Polícia Civil. Não vamos mais tomar tempo e vamos logo partir para conversar com a doutora Inês Loss. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Vamos lá. Primeira coisa, por que o direito? Quando que o direito surgiu na sua vida? Falou assim, não, eu vou fazer esta faculdade, eu quero ser delegada. Pois é, não era o direito, eu ia fazer jornalismo. É mesmo? Verdade. Mas eu trabalhava em banco e vi possibilidade de eu ir crescendo mais ainda no banco, no curso de direito. E poderia fazer administração, como eu fiz depois. Mas aí eu escolhi o direito. Minha mãe falou, vai. No dia do vestibular eu falei, não vou não. Eu vou fazer administração mesmo. Falou, vai, minha filha. Depois que você passar, você decide se você quer ou não. Se você passar, que você vai, aí você decide se você quer ou não. Aí passei, frequentei e fui vendo horizontes. Mas não foi minha primeira opção. Olha, mas na época você também prestou para jornalismo? Não. Só para direito Só para mesmo? direito. Depois eu fiz administração. Ah, que legal, que bacana. E quer dizer que então entrou na faculdade já não pensando que queria um concurso? Absolutamente. Eu trabalhava em banco e estava muito feliz com o banco. A época que eu trabalhava em banco, tirando os assaltos a banco, a gente tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo e tinha progressão. A gente crescia na carreira. E chegou a vivenciar algum assalto no banco? Infelizmente, sim. Mas tudo tranquilo. Sem traumas. Sem traumas, Então, vamos lá. E o período de faculdade, então? O que mais lhe despertou na faculdade? Foi mesmo a área penal? Foi a área civil? O que lhe despertou? Francamente, foi a área penal. Ela, assim, é apaixonante. Eu não gostava do direito do trabalho. Tinha uma prevenção contra o direito de família, porque achava que dava muita briga. E o penal era bonito, na minha visão, tá? Eu fui enveredando. Trabalhávamos em banco, aí fui trabalhar na justiça, aí fui vislumbrando concursos. E, portanto, surgiram alguns concursos. Na época foi escrivão de polícia, foi Instituto Geraldo Monteiro, foi a própria Corregedoria de Justiça, e estava passando em todos, graças a Deus. Mas aí surgiu o delegado. E eu fiz e passei, larguei os outros e fui embora. São quantos anos já? Penso que uns 36 já de delegada. Nossa, tudo isso. Eu entrei bem novinha. Tanto de experiência que tem aqui para compartilhar com a gente, hein? Muita história. Conta pra gente algumas histórias que marcaram. Logo de início, foi fácil, não foi fácil? Nossa, como foi difícil. Às vezes eu chorava em casa, porque era caso que acontecia, e eu já escolhi trabalhar em delegacia. Eu falei, é lá que eu vou aprender. Delegacia do bairro, delegacia da área de Vila Velha, que era uma certa violência. E aí fui lá. E o que mais me incomodava eram os crimes, na época chamados crimes contra os costumes, que hoje são os crimes sexuais. Me incomodava, me deixava tão triste, tão assim, abalada, que eu pensei em nem ter filhos. Eu tinha medo de um dia acontecer com o filho que eu tivesse essa violência. E demorei muito para ter filhos. É mesmo? Demorei muito. E fui aprendendo os detalhes da lei, me especializando. Tinha um promotor em Vila Velha que, à época, ajudava muita gente a estudar. Ele dava aula na casa dele pelo prazer de nos ensinar, e nós fomos aprendendo. Aí foi bom que algumas pessoas que não respeitavam uma mulher, uma criança, falando de uma mulher, mas é uma mulher de 0 a 80, a 100 anos. Essas pessoas, muitas delas foram parar, realmente, receberam sua condenação, porque a gente estudou, cuidou para que isso acontecesse. Eu não ia melhorar a vida daquela vítima, mas eu ia amenizar o sofrimento, sabe que aquela pessoa não ia fazer com outra. Isso é bacana. Mas é difícil até a gente convencer a vítima, tá? Porque ela quer esquecer aquilo que aconteceu com ela. Tem algum caso que tenha
marcado muito, assim, que pode compartilhar? Tem 2 casos muito tristes. Aliás, 3, que são 3 bem diferentes. O primeiro foi uma criancinha, 3 meses de idade, o cara invadiu aquelas casas meio mais simples, né? Ele invadiu a janela, entrou e violentou a criança. E a criança foi tão dilacerada que ela, infelizmente, veio a óbito depois. Aí você se pergunta, como? Por quê? Tem maníaco que diz, não, você me seduziu. Tá? E aquela criança estava lá dormindo no berço. O outro foi uma menina da periferia lá, tranquila, estava no aniversário, tinha o aniversário do lado da casa dela, estava lá no quintal da casa dela. Aí chegou o príncipe e tentou falar, ela não deu muita atenção, foi entrar, quando entrar ele segurou ela, deu uma pedrada na cabeça dela, ela desmaiou e ele violentou. E eu corri tanto para pegar esse cara e não consegui. Não tem problema não, vou pedir a prisão preventiva dele, vou ficar aqui sentada. Chamei, o advogado foi lá e disse, não, ele está viajando. Falei, perfeitamente. Vou sentar e esperar, doutor. Passaram-se, acho que 2 anos. E certo dia chega aquele mesmo advogado, desesperado na delegacia, que o fulano tinha sido preso lá no fim do mundo de Minas Gerais. Falei, maravilha. Deus me perdoe, mas falei. Porque para mim foi uma maravilha. Claro. Para eu que trabalhei aquilo e vendo... E na época a gente não tinha esse negócio de internet, não tinha essa informação rápida, não. Realmente eu fiquei sabendo uns 2, 3 dias depois. E por quê? Ele estava escondido numa cidade de Minas, bem pequenininha. E ele não fez nada de errado lá, ele simplesmente foi brindar um copo de cachaça, de cerveja, não sei o quê, e quebrou o copo. E tinha um diacho no PM lá, que deve ser meio parecido comigo, que resolveu puxar a ficha dele. E estava lá a prisão preventiva dele. Olha! 2 anos de espera. Esse cara depois foi condenado. Não lembro quantos anos, que eu não acompanho, porque outra coisa ruim é a gente acompanhar, que muitas vezes o resultado é tão distinto daquilo que você sabe que efetivamente aconteceu, daquilo que você juntou prova e juntou mesmo, não tem meio termo. Mas no final não é o resultado nem desejado e nem esperado. Então eu procurei não acompanhar, porque era outro sofrimento que eu tinha, era não ver aquele resultado que a gente esperava. Essa menina, quando o cara foi preso, ela já estava casada e grávida. E foi muito difícil convencê-la a manter a aversão. A aversão quer dizer manter, ela queria desistir. Não queria nem lembrar. Nem lembrar, e ela não está errada, não. Mas aí a gente já tinha estudado, sabia que podia juntar um atestado de pobreza, que era verdade, que ela era pobre na forma da lei. Naquela época aí não tinha essa... Temos muitas alterações da lei pós, né? Isso, mas ela... Enfim, conseguimos. Pelo menos condenação. E o terceiro caso, que eu estou falando, todos eles os crimes sexuais. Tivemos vários outros, né? Do ladrão que ficou entalado no chaminé, e não é história de Papai Noel, é verdade. Mesmo? Mas um outro caso foi uma menina que chegou, disse que tinha sido violentada na praia. Deu até o nome do violentador. Eu até perguntei, mas ela não é daqui? Porque aí Itaparica, num canto mais deserto, foi violentada. Como é que sabe que o cara é o cara de cavalo? Eu guardei. E ainda a gente não tinha Transcol naquela época. Então, a gente conhecia o ladrão do bairro. O ladrão lá da Serra não vinha roubar em Vitória. Ou ia para Vila Velha. O ladrão de Vila Velha era de Vila Velha, de Vitória era de Vitória. Setorizado. O da Serra. Raramente acontecia. Então, fomos investigando, estava procurando saber o apelido, que não era um apelido tão comum, pois achamos um cara de cavalo lá na região e fomos buscar. Sabe quando o seu instinto fala, não é? Mas eu não posso duvidar de você, né? Você está traumatizada, você é vítima, eu vou te contestar? Não. Ouvi, botei e tal, reconheço aqui. Aí chamei o cara de cavalo, mas meu subconsciente estava dizendo, não é esse cara, eu acho que é outro. Aliás, meu subconsciente já está dizendo, essa menina não foi violentada. Mas quem sou eu para dizer que não foi? Sabe por quê? O estado emocional, tem gente que no estado emocional ri. E não quer dizer que ela não está sentindo. Ela ri. Ela chora. Ela fica calada, ela se transforma em reação diversa. E não quer dizer que o teu sentimento interno é diferente um do outro, não. E aí foi e tal. E esse menino foi tão honesto, esse rapaz, ele era carroceiro, e falou assim, doutora, a minha esposa está grávida. Ela está quase na hora do neném. E se a senhora tem um jeito de fazer um exame, eu vou lá.
tem mais ou menos quase um mês que eu não faço sexo com ela. E se tiver como provar, eu posso provar. Eu que já estava, meu instinto estava me dizendo, falei, puxa, eu não tenho um DML que vai me fazer isso hoje, né? Mas tomei aquela palavra como verdade. Falei, você fica ali. Chamei a menina de novo. Falei, olha, já colhi o material dele, estou mandando pro DNA, agora vou mandar colher o seu. Pensa bem e me fala a verdade. É esse cara mesmo? O DNA ainda era uma história que a gente não conseguia fazer nada com o DNA. Mas também, por sua vez, ninguém sabia que era aquela dificuldade toda. Não era divulgado aquela dificuldade toda. Então, vamos. Aí, daí a pouco, ela parou, pensou, falei, posso então? Estou começando a te mandar. Peraí, doutora. Como é que foi? Eu falei, me fala a verdade agora como foi. Só tem nós duas aqui, vamos lá. Ela estava indo à praia, a Bela da tarde estava indo à praia. E passou um Del Rey, eu lembro-me detalhadamente do carro, porque se aconteceu é muito grave. E se não aconteceu, a acusação também é muito grave. Demais. Entendeu? Qualquer circunstância é grave, só que é para pessoas distintas a gravidade. Aí ela falou, não, parecendo 2 ou 3 rapazes passaram, me convidaram para eu sair, E lá bebemos, fomos para um motel e aconteceu. Só que ela é noiva, ela era noiva à época, de um tal de Danilo. Uau. Eu não esqueci os nomes. O pessoal diz que se abrir minha cabecinha tem cada coisa lá dentro. E aí eu guardei, até porque no caso meu marido à época chamava Danilo. Talvez até por isso mais eu tenha guardado, mas sei lá, eu guardei o cara de cavalo, porque não guardaria não noivo. Aí eu falei, não posso crer. E agora, o que eu vou falar para ele? Eu falei, você vai falar para ele que você acusou uma pessoa indevidamente, que você fez isso, tudo. Mas como eu sou boa, vou arrumar uma desculpa, né? Fala que você, sei lá, estava na praia. A história eu não lembro o que a gente planejou, não. Planejou entre aspas. Para também não jogar menino numa enrascada, já que não era necessário. E tudo bem, seu noivo vai vir te buscar, vai. Agora você fica quieta, fala que você vai fazer exame, sei lá. Porque eu também não tinha o prazer de destruir a vida de ninguém. O que eu não podia é deixar aquela mulher, aquela moça, aquela sem noção, destruir a vida de um rapaz. Claro. Que não tinha nada com isso. Pobre, miserável, coitado, carroceiro, nos dias de ter pai. Tadinha, aquela pessoa me agradeceu tanto. Claro, se eu ver na rua, hoje eu não sei quem é. Como fui madrinha de vários batizados, sem saber quem era. Mesmo? De casamento. À época ainda nós não tínhamos o juizado especial. E muita coisa, para que ninguém se matasse, era resolvida na delegacia. Como é hoje resolvida ainda. Mas era a partir de um garfo para você, uma colher para você. Aí sobrava um. Ninguém abria a mão. Então esse eu vou levar para a delegacia. Aí podia. Aí podia. Tem 6 garros. Mas quando tinha um que sobrava, deixa aqui. Aí depois de negociava, sobraram 5 objetos. Uma concha, 2 não sei o que e tal. O que você precisa mais? Aí a gente negociava, porque a gente não queria levar nada para a delegacia. Claro. Até porque, coitados, eu não precisava daquilo para a delegacia, eu não precisava, mesmo se eu precisasse, não é meu, e eles precisavam muito, mas um não abria mão para o outro. Olha, separações, regularização de guarda, vai, deixa, você conversar, perder uma tarde, às vezes, conversando. Tem muito ainda essas brigas em relação a pai e mãe, guarda? Tem muito ainda. Só que hoje, graças a Deus, com as varas da infância, vai se discutir. Não é nem exatamente na infância. Hoje é muito na delegacia da mulher que eles resolvem muita coisa, porque essa briga que aconteceu hoje vai parar na delegacia da mulher. Hoje é o juizado especial, que muita coisa é resolvida lá, não só essas, hoje várias coisas. Briga do vizinho, briga de não sei quem. Sim, acaba no juizado. Mas ainda no primeiro momento ele acaba na delegacia mesmo. Quem trabalha no bairro sabe que é isso. E a delegacia do distrito, do bairro, ela muitas vezes não tem o recurso mínimo que a gente precisa. Então a gente pena por isso, porque você também não vai deixar a parte embora. Aí você se atropela de serviço. Mas ela é a referência da segurança, Olha, né? Da ordem. Quando tudo acontece, não é no juiz que eles vão, não. Não, é no delegado. É lá na delegacia. Vou fazer um BO. Não é assim? E o meu BO é legal lá, porque eu trabalho em frente ao terminal. Aquilo faz uma fila, é pior do que a fila de INSS. Eu trabalho com senha. Aí a gente vai dando a senha. Aí eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu para esse povo tudo aqui? Aí você vai conversando para ver se tem alguém. Eu não sei, ainda não sei o estudo, não sei o motivo, mas na Serra aparece na delegacia muitas vítimas com os filhos especiais. Então eu falei, por que tanto aqui?
Ainda não sei por quê. Só me pergunto. Aí você vai lá ver que você pode ter primeiro, você vê a mulher para você já fazer uma distinção, se tem uma criança e tal. Aí eu pergunto, será que é porque o terminal está aqui na frente? Todo mundo fala, perdi R$2 a semana passada, vou passar lá na regional, fazer um BU lá na delegacia, quem sabe? Eu não sei. Mas tem, a gente faz, em média, 3.000 ocorrências mês. É muita ocorrência. Eu que trabalhava aqui em Vitória antes, não na regional, eu trabalhava no Complexo da Penha, que é a circunscrição mais violenta de Vitória. Não podemos falar que o bairro da Penha é um problema, que tem solução, que está sendo cuidado, mas é um problema. Tanto que tem um território da paz agora, eu não vou falar dele porque eu não conheço, eu já tinha saído de lá quando colocaram, mas todo dia tem problema grave. A Serra, na verdade, não é o bairro, é o município. É um município bem cuidado, onde a prefeitura investe muito, onde nós temos, por exemplo, todas as nossas delegacias, só a regional aqui não é, as demais são alugadas pela prefeitura. Ela nos ajuda com estagiário, com uma porção de coisa, porque ela sabe, ela é parceira, ela entende e ela cuida do contribuinte dele. Mas o que acontece é muita violência, a gente não dá conta. E olha que melhorou muito ao melhorou longo dos muito, anos, né? muito. Não porque é. A Serra chegou a ser um dos municípios mais violentos do país, isso, né? E hoje, graças a Deus, está tranquilo. Tranquilo em relação ao que era. Temos que melhorar muito, mas todo dia a gente melhora um pouco. Que legal. Todo dia a gente vai melhorando. Que bacana. E a internet potencializou a criminalidade? Ou não? É só mais um dos recursos existentes. Assim como a internet é um recurso para nós trabalharmos a investigação, nós temos vários recursos para usar ali, obviamente o criminoso também vai usar. Nossa. A própria inteligência artificial, do jeito que ela nos favorece, alguém vai usar aquilo para fazer uma coisa errada. Claro. Então, golpes virtuais. O que aumentou muito foram os golpes virtuais, que hoje eu estou aqui dentro, escondidinho no ar refrigerado, e estou aplicando golpe. Entendi. E não é fácil você fazer linkar, porque tem vários subterfúgios, várias maneiras, e tecnicamente eu não vou falar, porque algumas eu desconheço, que minha área é outra. Sim. Mas que dificulta a investigação. Claro. E parece-me que é sempre assim, parece que o criminoso está sempre um passo adiante, porque ele não tem responsabilidade com aquilo que ele faz. Enquanto nós temos uma preocupação de preservação, disso, daquilo, vamos buscar uma autorização judicial, vamos fazer aquilo, está lá, livre, liberado, no ar refrigerado, trabalhando. Se é que pode chamar esse trabalho, né? Ele está lá trabalhando e dando golpe. Dando golpe. E os golpes são golpes assim de 7 a 700, golpe bem básico, daquela pessoa que tem uma continha no banco, a poupança dela não passa de R$3.000, que para o brasileiro para nós está excelente, 3.000, não estou falando que é alta, mas para ver onde ele atinge todo mundo. Todo mundo. Ele entra na conta do aposentado do INSS, ele entra na conta de todo mundo. Aquele cara que é o empresário, ele entra todo mundo. E eu acho que a população ainda não se deu conta disso e ainda cai nesses golpes muito simples. Muito simples. Me emprestam dinheiro. Que emprestem dinheiro, né? Que Brad Pitt está me namorando, eu vou mandar um pix para ele. Exato, exatamente. Eu falo, meu Deus, não é nem carência, eu acho que a pessoa fica cega. Porque não pode, vou te falar, tem cada golpe que você fala, não, você não pode ter caído. Pois é. É o golpe daquela loteriazinha, loteria não, aquele jogo, tigrinho, tal, tigrinho. A gente fica perguntando, meu Deus, como é que o povo cai? Todo mundo que ganhou primeiro 50 ou 100 reais, mas depois perdeu 3, 4, 5 mil reais. Então não pode, gente. Eu não queira ganhar dinheiro fácil. A minha época era até mais fácil. Na época eu estava em Vila Velha, era o golpe do cheque no chão. O cara deixava o cheque cair no chão, ele não estava com tempo no banco. Aí qualquer dinheiro que você leva na bolsa, ele trocava o cheque. Para e pensa, meu, o banco está aí na cara dele. Por que ele não vai? Né? Mas eu trocaria R$1.000 por um cheque de 70 mil. Não tem muita lógica. E ainda hoje tem gente que cai. É mesmo. A gente não deve rir, porque, coitada, a pessoa deve estar muito distraída. Mas eu penso, não é falta de divulgar que esse tipo de golpe existe. Não é falta de eu parar e pensar que não pode ser certo. É muito raro, mas ainda acontece o golpe do cheque. O golpe do ouro, o cara vai lá com aquela coisa
o ouro de tolo, né? No interior é mais ou menos. Aqui eu não posso falar. Nesse período que eu estou nessas distritais, não aconteceu o ouro de tolo. Mas acontece do carro. Eu anuncio o carro ou o telefone, aí passo o intermediário no meio. E vem. E vende. Não, ele não tem nada e fica com o teu dinheiro. Exato. E o cara perde o carro. Alguém aí... eu vou comprar para minha esposa. Alguém aí cresceu o olho. Porque não é só o golpe pelo golpe. O que eu ganhei a mais, no lugar de eu receber o dinheiro seu, que é para você que eu estou vendendo o carro? Quem é o João? O João não te conhece, não me conhece, mas o João leva o dinheiro e o carro. Por que ele entrou? Por que ele foi aceito nessa negociação? Exatamente. Ele clonou o anúncio, claro. Fez a interferência, e prometeu para você que você ia receber mais R$3.000. Aí você dá no carro, não pode entregar. Eu já vi caso aqui que a pessoa está com dinheiro na mão. Fala assim, não, eu vou te dar, não, passa para fulano. Nossa. Aí a pessoa conseguiu ficar com o carro tudo certinho. E depois estava com medo que alguém botasse fogo no carro dela. Tô com medo. Eu falava assim, vamos abrir o código aqui. Tá com medo, não tem no código. Porque a gente fica assim, com pena. A gente já leva na brincadeira, a pessoa ri. Porque é engraçado. Mas é triste ao mesmo tempo. É triste ao mesmo tempo, exatamente. Porque é engraçado a forma boba, simplória, com que eles caem no golpe. E triste que perderam dinheiro da vida. Exatamente. E que dificilmente a gente recupera. Recupera sim, mas não na mesma porção dos golpes. Recupera menos. Com certeza. Mas tem muito caso. Doutora, a senhora falou no início que demorou algum tempo para ter um filho, preocupada com tudo isso que vê verdade. Hoje. Como você daria algumas dicas para a criação de um filho diante de toda essa criminalidade? Olha, seja uma mãe rígida e que fale a verdade para o seu filho. Não seja permissiva. Eu tenho 2 filhas, as minhas filhas já estão formadas, todas as 2 formaram em direito, tem uma... Não incentivo a seguir a minha carreira, porque eu acho que não é... É uma carreira dolorosa. A gente trabalha, a gente é apedrejado, a gente não é reconhecido. Se atirou aqui, depois o especialista disse que era para ter atirado ali, mas se eu tivesse atirado ali, eu teria acertado? Então eu falo, não escolha a minha profissão, minha filha. Vão estudar. Vai para onde? Fazer o quê e com quem? Sim, eu tenho que saber onde minha filha está, onde ela vai. Uma até casou recentemente. Mas eu sempre acompanhei minhas filhas. Acompanho a internet. Por que invasão de privacidade? Alguém vai ficar com a tua filha quando ela ficar... Se ela se tornar uma pessoa inconveniente para a sociedade? É você que vai ter que abraçar. Ou a polícia. Vai ficar no presídio. Então, acompanhe a sua filha, não seja permissivo. Saiba com quem teus filhos andam. Traga os amigos do seu filho para dentro de casa. Eu sempre sei todos os amigos. Aliás, quando minhas filhas... Até hoje é assim. Fulano e Beltrana vão? A Inês deixou? Se a Inês deixou, a mãe lá ficava mais tranquila e deixava tranquila. Então, a minha responsabilidade ainda era maior. Que quando eu via que aquilo estava acontecendo, eu falei, opa, eu tenho que pensar mais ainda. Porque tem gente, então, que se espelha no comportamento que eu tenho junto às minhas filhas, para ver se a filha dela ou o filho dela vai poder ir também. Então, o que eu aconselho, sim, acompanhe teu filho, vá com ele à igreja, é muito importante. Não estou falando qual a religião que você vai escolher. Não, mas é uma formação religiosa. É uma formação religiosa, é muito importante. Ela ensina princípios. E você também ensina. Não pense que a escola é o lugar de ensinar, não. Você que tem que educar o teu filho. A escola vai ensinar matemática, português, geografia, e deveria observar se não está acontecendo bullying. Ela tinha que ter essa expertise. Porque lá nós temos profissionais supostamente capacitados. E a gente vê que tem muita criança que sofre profundamente. Ela sai daquela escola, ela nunca vai ser a mesma. Não sei quando ela vai recuperar, porque ela vai depender de tratamento, de como vai reagir. Nem todo mundo recebe o tratamento até a mesma rapidez melhor na cura.
Mas eu acho. Então, e às vezes a pessoa não consegue identificar nem o que foi. Né? Nem sabe. É. Aí passa alguns anos e fala, nossa, foi isso que me machucou, foi isso que me tirou do prumo do eixo. Então acompanha teu filho. Legal, bacana isso. E você também tem um trabalho muito importante dentro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, né? A BMCJ. Conta pra gente. Eu sou uma membro da BMCJ, já faz alguns anos, não sei quantos. E já faz bastante tempo. E hoje eu faço parte da comissão de ética. Olha que legal. E estamos, inclusive, em vias de apresentar o nosso estatuto. De ética, né? Exatamente. Não sou eu, nós temos lá uma comissão. A comissão não é muito grande, mas é uma comissão de pessoas comprometidas e que isso acontece. Já fizemos algumas reuniões, já estão findados. Na verdade, eu estou com ele até comigo, imprimir, para ler, para ver se tem algum erro, alguma coisa. Porque cada vez que você avalia, você vê isso aqui não está legal assim. Essa palavra não está muito adequada. Esquecemos disso. E foi engraçado até que na última reunião, a gente observou uma pessoa lendo, nós falamos dessas sanções, mas por quanto tempo? E não sei o quê. Mas o que a BMCJ trabalha muito para o fortalecimento da mulher, para o cuidado com a mulher. Não é a proteção e nem passar a mão na cabeça, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de a determinada mulher sofreu uma injustiça pública. Vamos lá, vamos ver o que podemos fazer, vamos nos manifestar com relação a isso, vamos dar o apoio que a gente pode, aquele que é possível. E são mulheres de várias carreiras, de carreira jurídica, mas de vários cargos diferentes. Juiz, promotor, delegado, advogado, professora. Nós temos professora lá. Eu sei, eu faço parte lá, mas eu sou mais nova aí, né? Tenho uns 3 anos, 4 anos. Eu tenho uns... Acho que é uns 15, 16. Eu sou mais nova. Mas ajudo a BMCJ, participo indiretamente dela, eu acho que tem aproximadamente uns 28 anos. Olha que legal. Porque eu fui delegada da mulher efetivamente só uma vez. Foi em Guarapari. Foi quando fizemos concurso e a gente escolheu o interior. E o lugar mais perto que tinha era Guarapari. E como eu podia escolher, e bem... Foi bem colocada. Eu fui o segundo lugar. Olha, que a primeiro lugar também foi a doutora Elizabeth. E ela queria ir para Venda Nova e ela escolheu. O segundo lugar era eu, e o que tinha perto era Guarapari, eu escolhi. E fui, mais engraçado que a delegacia ainda não existia, nem na lei. É mesmo? Aí o que eu, com a minha pouca experiência, não que eu tenha grandes experiências, mas a de Convir, que há 30 e poucos anos atrás era bem menor, né? Eu fui trabalhar a lei para criar a delegacia, depois criar o espaço, vai na prefeitura, vai pedir, vai não sei o quê. Olha que legal. E a delegacia da mulher foi parar dentro do mercado municipal, mercado de peixe lá embaixo, e nós numa sala lá em cima da administração. Que era um espaço livre não, ocupado, mas que poderia ser desocupado. É um espaço da prefeitura e ela cedeu. Olha que legal. E fomos lá. Participar de uma criação importantíssima, né? Eu tive a felicidade de criar 3 delegacias, onde eu fui a primeira delegada. A da mulher de Guarapari, a do trânsito de Vitória, a primeira delegada aqui do trânsito fui eu, ajudei a criar a delegacia, e a do turista. Olha que legal. Então eu tenho algumas pequenas experiências. De criação de delegacia. De criação e ser a primeira delegada da delegacia. E em algum momento sofreu discriminação por ser mulher? Olha, eu não sei se eu não consigo nem ver a discriminação, se eu não dou atenção. Assim, eu não dou atenção. Eu não posso falar, não. Porque aquela coisa não me atinge. Agora, eu posso dizer, sim, que deveríamos estar em certos cargos e por ser mulher não estamos. Isso eu posso falar. Por exemplo? Por exemplo, na nossa própria instituição, a grande maioria dos cargos é de homem. 95% de homem. Sim. Entendeu? É verdade. Então, eu não estou falando que é uma discriminação, estou mostrando onde está. É só ir lá e olhar, ver quem são os chefes. Eu não estou dizendo que eles não têm competência, que eles não são bons, não, eu estou dizendo entre um homem e uma mulher. É por isso que a gente tem a associação. Pois para mostrar. Dá força. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas, um bate-pronto, rapidinho, tá? Para a gente encerrar, porque o nosso horário já está dando. Já está dando.
Nunca diga para uma delegada. Você não vai conseguir. O que diria para quem fala que delegacia é lugar de homem? Nossa, como você está fora da realidade. O que mais te irrita numa investigação? Falta de empenho de alguns profissionais. E não estou falando só de policiais, tá? Um livro. Eu estou lendo Mulheres que Correm com Lobos. Como eu comecei agora, acho que o título é esse, não lembro a autora, mas é isso mesmo, Mulheres que Correm com Lobos. Legal. Se não fosse delegada, seria? Num primeiro momento, jornalista, mas eu acho que me ia faltar paciência. Sei, depois administração, depois psicanálise clínica, talvez eu fosse psicanalista. E a doutora tem paciência com os jornalistas? Tem hora que a gente tem que falar, moça, não é assim. Dá uma lida, é assado. Não com jornalista profissional. Nós estamos falando com jornalista tendencioso. Porque temos, infelizmente, temos profissionais em todas as áreas. Que é aquele preparado e aquele mais ou menos. Mas eu tenho paciência, sim. Que bom. Doutora, muito obrigada. Esse bate-papo foi ótimo, passou assim muito rápido. Agradeço demais a sua disponibilidade. Obrigada e um bom dia. Pessoal, vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, é só comentar aqui.